Diz aí, você já atuou em algum processo de inventário em que ao final você ficou com aquela sensação de que, nossa, eu cobrei muito pouco para tudo aquilo que eu tive que fazer? Já. Isso já aconteceu comigo. E se já aconteceu com você, ou para que não aconteça com você, se você está entrando agora nessa área, ou se você está pretendendo atuar na área de direito sucessório, então pegue este vídeo de hoje, compartilhe com os teus amigos que também podem estar na mesma situação, porque hoje a gente vai tratar de dicas essenciais que você não pode deixar de considerar se você pretende atuar em inventários e partilhas e, logicamente, ser remunerado adequadamente por isso. Eu até listei essas dicas para que você possa anotar e depois colocar aí na sua prática. Bem, mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você está no canal Desatando Nós Construindo Ninhos, um método criado por mim e pela professora Fernanda Doreto para elevar a sua advocacia na área de famílias e sucessões ao nível de excelência. Vamos então ao tema de hoje. Então a gente vai falar de dicas essenciais para quem pretende atuar em inventários e partilhas. E eu até aqui listei alguns tópicos que reputo como fundamentais. Então deixa eu só colocar aqui para nós o PowerPoint. Então vamos do início. Conforme a gente vai atuando, a gente também vai adquirindo, logicamente, expertise e, basicamente, quando a gente vai falar de processos de inventário, na análise daquilo que você vai programar fazer, de como você vai elaborar estrategicamente, considere sempre esse tripé. Se você considerar esse tripé logo na sua primeira reunião com o seu cliente, a probabilidade é de que você, desde a primeira reunião, você reúna elementos suficientes para poder lidar adequadamente com a situação. E aí, deixa eu voltar aqui rapidinho para mim. Bom, mas por que você está falando isso? Porque assim, às vezes, no primeiro atendimento, as pessoas desprezam elementos que vão ter relação com o desenrolar do próprio processo e isso pode se transformar num verdadeiro desastre. Ao passo que, se ela tiver já no primeiro atendimento a coleta de elementos que serão bastante importantes para o desenvolvimento do processo, esse risco tende a diminuir. A gente pretende, na verdade, anular esse risco. Mas, como você já deve ter ouvido, o inventário, a gente sabe como começa, mas nem sempre como termina. Não estou me referindo àqueles inventários que são super tranquilos, em que você tem dois herdeiros que são amigos de infância com um único imóvel, resolvido também com documentação ok. Não, eu estou falando daquelas situações que acontecem na vida em que eventualmente você tem outros herdeiros que são além daqueles que te apresentam de início, que tem bens que estão em situação enrolada, enfim, aquilo tudo que acontece na vida real de uma grande gama de gentes da população. Então vamos lá para o nosso tripé. Esse tripé, se você levar em consideração, você não tem como errar. Primeiro ponto aqui é que esse primeiro contato, essa primeira reunião com o seu cliente, não tenha pressa. Não tenha pressa. Sente e colha o máximo de elementos que você puder a partir deste tripé. Porque essa atenção que merece ter essa primeira reunião que vai possibilitar que você traga esses primeiros elementos. Então, voltando lá para o nosso tripézinho. Então, esse tripé é formado pelas relações, pela localidade, pelos aspectos econômicos financeiros. Vamos destrinchar cada um desses elementos. Então, vamos ao primeiro dele, relações. Quando eu falo aqui relações, eu estou me referindo aqui relações, que você vai colher lá na sua primeira reunião. Primeiro ponto, a gente vai falar das relações pessoais. Então aqui eu subdivido a compreensão das relações pessoais e profissionais ou comerciais. Estamos aqui falando do de cujos. Nas relações pessoais do de cujos do nosso falecido, o que é que você vai buscar compreender? Primeiro ponto, as relações do falecido com aqueles que participarão ou poderão vir a intervir no inventário. Mas o que é isso? Bom,
Então, quando a pessoa está lá sentada na sua frente, a pessoa que vai te trazer essas informações, o que você quer saber é quem é esse falecido, quais eram as relações pessoais desse falecido e em que pé estavam essas relações. Mas por quê? Porque pode ser, por exemplo, vamos lá, a gente sabe que pelo princípio de Cézanne, quando a pessoa falece, é como se tudo aquilo que fosse dela se congelasse num grande bloco e a transmissão que acontece com o evento óbito, o inventário vai regularizar essa transmissão, mas a transmissão efetiva acontece com o óbito. Tudo isso acontece nesse momento, no momento em que aconteceu o óbito. Então, o que você precisa entender é quais são as relações desse falecido nesse momento do óbito dele. Então, por exemplo, ele era casado? Aí vamos imaginar que a pessoa te diga, ah não, ele era casado. Você vai tentar entender se a pessoa que está te dizendo ele era casado, ela tem conhecimento sobre, por exemplo, distinção entre casamento e união estável. Pode ser que ela te diga, ah, ele estava vivendo em união estável, ele vivia uma relação. Se ela disser, ele vivia uma relação, mas que relação ele vivia? Por quê? Aquilo que ela te traz, por exemplo, como uma informação de que ele tinha uma união estável comigo. Vamos imaginar que quem esteja ali seja a pessoa que acabou de perder esse ente querido. Ela entende que a relação dela é uma união estável, mas será que é? Será que é para os demais que poderão participar desse processo? Porque se não for, você tem aí um primeiro dado que te interessa, que é pode haver discussão sobre a natureza deste relacionamento. Pode ser que alguém venha a contestar esta relação, essa união estável, dizer, não, isso aqui não era união estável coisa nenhuma. Se ela disser, estava vivendo com essa pessoa, mas ela separado de fato e tem uma ex. E qual é a situação desse ex ou dessa ex? Ah, eles eram separados de fato e ele mantinha essa pessoa, ela era dependente economicamente dele. Então você vai tentar entender tudo aquilo que está em torno desse decujus. Então, esse aspecto, qual é o estado civil dessa pessoa, qual é o estado familiar dessa pessoa, é um aspecto importantíssimo e que parece óbvio, mas não é. E a gente sabe que não é quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente escuta as pessoas, porque nessa conversa é que você inclusive colhe esses elementos. Ele estava em união estável, mas na verdade também tinha uma outra pessoa a colar e parece que essa pessoa também está achando que tinha união estável. E aí você tica lá um primeiro item. Tem filhos? Se tem filhos, esses filhos todos são reconhecidos? Tem algum filho que não é reconhecido? Existe do que você sabe. Claro, é sempre do que a pessoa sabe, porque eventualmente a pessoa pode não saber. Há situações que nos surpreendem. Eu já tive, por exemplo, um caso no escritório em que era um inventário, aparentemente tudo tranquilíssimo. Chegamos nas últimas declarações, quando estávamos lá nas últimas declarações, eis que surge um herdeiro e diz, oi gente, tô aqui. Mas quem era esse herdeiro? Ninguém sabia. Não é que a informação me foi omitida, não. Esse checklist que eu estou aqui sugerindo que você faça na sua atuação tinha sido feito. E ainda assim veio esse elemento surpresa. Nas últimas declarações do processo apareceu esse herdeiro. Tá, mas e como é que você resolveu? Aí vamos um pouquinho mais à frente, porque também tem solução para isso. Então você vai colher essas informações a respeito também de quem são esses herdeiros. Tem filhos? Não tem filhos? Existe a possibilidade de ter algum filho que não tenha sido reconhecido por esse decujus? Porque pode acontecer de não ter sido reconhecido, mas ser conhecido de todo mundo. Quantas situações a gente não tem assim? Ah, ele é filho do fulano, mas o fulano nunca reconheceu. Tá, mas todo mundo sabe que é filho do fulano? Ah, não, todo mundo sabe. Então, se não foi reconhecido, a probabilidade de que essa pessoa venha a se habilitar no inventário e dizer, gente, eu também aqui sou herdeiro, é muito grande. E ignorar essa pessoa, ao contrário de parecer que, se a gente ignora então não existe, não, ela continua existindo. E no momento em que ela vier se apresentar, eventualmente tudo aquilo que você caminhou vai ter que voltar lá na estaca zero. Existem filhos socioafetivos, então
Tá, quem são as pessoas da relação? Ah, ele era casado com a minha mãe e tinha a pessoa que criou como filha. Bom, e ela tinha essa pessoa como pai ou como mãe e ele tinha essa pessoa como filha? Ah, tá, tinha. Então a gente aqui está falando de uma forma de parentesco também, que é o parentesco socioafetivo. Todos estão de acordo? Ah, todos estão de acordo. Então, ótimo. Então a gente já resolve isso no inventário também. Vai dar para colocar aquela declaração de parentalidade socioafetiva dentro do inventário, já que está todo mundo de acordo. Ah, tem uma parte que está de acordo e uma parte que não está de acordo. Bom, então aqui a gente já pode também ter mais um problema, mais um itemzinho ali para você colocar como um item importante. Então aqui você está colhendo dados sobre essas relações pessoais. E como que era a relação dos bens, desse falecido com os bens daqueles que estão próximos? Há muitos bens, há poucos bens? Quem está na posse desses bens? Qual é a situação desses bens? Estão alugados? Estão emprestados? Tem algum que está invadido? O que está acontecendo aqui? Então você vai entender tudo, tudo sobre esse de cujos. Tudo significa dizer o estado civil dele e esses estados que são reconhecidos pelo direito, ainda que não formalizados, as relações de filiação, se tem filho pré-morto, se tem filho pós-morto. Quê? Sim, porque você pode estar falando, por exemplo, estou fazendo um inventário, o cidadão morreu em 2016, só que a pessoa está te procurando em 2025. Ele morreu em 2016 e teve um filho dele que faleceu em 2022. Ele é um pós-morto, ele não é um pré-morto. Qual é a situação? Vai colocar nesse pacote? Não vai colocar nesse pacote? É possível colocar? Não é possível? Se tem filho pré-morto, esse filho pré-morto tem filhos? Vai ter situação em que aquilo que aparentaria simples pode ser que não se revele tanto assim. Então, por exemplo, tive já situação assim também. Tinha filho pré-morto, só que os filhos que herdariam por representação, um deles morava no Japão. Então você tem que fazer contato, ver vai participar, se não vai participar, como que você vai fazer. Tudo isso então você vai considerar. E a relação, logicamente, dos bens, como que funcionam esses bens, com quem estão também. Tem ações de que tipo? Ações judiciais, o primeiro tópico das ações. Ah, isso eu já não sei. Mas você, como advogado, tem como pesquisar. Então, você vai verificar se esse de cujos, ele tinha ações trabalhistas, se ele tinha ações de processos cíveis. Ações é uma situação até que relativamente comum da pessoa, ela era servidora e tinha lá uma ação que tramitava na fazenda. Então, ela está submetida àquele recebimento por RPV. Então, vai verificar ali também tudo isso. Você vai coletar muitos dados para você também, à frente, poder fazer a delimitação do objeto do teu contrato de trabalho e não ficar com aquela sensação de que, nossa, trabalhei demais, ganhei de menos. Jesus! Então, aqui você vai entender essas relações, tudo aquilo que orbitava esse de cujos. No ponto B, você vai entender, aqui ainda eu tô falando só do de cujos, tá? Porque depois a gente vai falar das outras pessoas. Você vai entender as relações profissionais comerciais dessa pessoa. Mas é importante que eu entenda as relações profissionais e comerciais dessa pessoa? Sim, porque haverá pessoas que saberão te dar informações precisas sobre o que era a atividade do de cujos, em que pé essas atividades estavam, o que ele ou onde ele transitava e como ele transitava. Haverá casos em que a pessoa te dirá, eu nem sei, eu já tive caso assim, eu nem sei por que regime de bens é que eu sou casado. Se a pessoa não sabe por que regime de bens ela é casada, provavelmente essa pessoa também não sabe muita coisa sobre as relações profissionais e comerciais daquela pessoa com quem ela foi casada. E aí, cabe a você levantar. Ela trabalhava com vínculo, não trabalhava com vínculo, ela tinha negócio. Se for, por exemplo, pessoa que exerce atividade empresarial, exerce onde? Então, você tem que saber onde ela exerce atividades, porque mesmo que ela seja domiciliada, residente numa determinada localidade, se ela tiver relações comerciais, empresariais em outra localidade distante, a pesquisa que a gente faz de saber, por exemplo, ações. Eu estou no estado de São Paulo, então se eu faço pesquisa de ações do estado de São Paulo, mas a pessoa tem relações comerciais no estado do Pará, eu não vou saber. A menos, obviamente, que eu pesquise.
E é por isso que você vai saber também estes dados. Então aqui a gente está falando das relações, o primeiro ponto lá do nosso tripé. Num segundo momento, ainda dentro deste mesmo tópico, você vai saber das relações que se dão entre os possíveis ou prováveis intervenientes desse processo. Quando eu uso aqui a expressão intervenientes, eu não estou me referindo apenas aos herdeiros. Eles são o seu primeiro foco de atenção. Como é que são esses herdeiros entre si? Ah, eles se odeiam. Ah, eles se odeiam. Eles não são amigos de infância. Então, se eles não são amigos de infância, você vai procurar entender o porquê não são. E aí, você já assistiu aquele filme A Partilha? Então, se não assistiu, assista. Para quem atua com inventários, esse filme é um filme que também traz lições. Porque muitas vezes você tem o litígio como uma forma de manter vínculos. E quando você tem o litígio como forma de manter vínculos, a sua atuação, ela desborda do aspecto jurídico. Você também tem que entender essas relações. Você também tem que entender essas emoções que estão por trás das motivações que levam as pessoas a fincarem em pé de que não, eu vou brigar. Não sabe nem por que tá brigando. Não, mas eu vou brigar mesmo assim. Porque tem ressentimentos, tem mágoas. Muitas vezes você vai ver em direito sucessório que herdeiros, alguns se sentem preteridos ou rejeitados, e isso vem à tona no momento em que você está trabalhando com o processo de inventário. Então você vai entender também essas relações entre esses prováveis, esses herdeiros, para saber se aqui eu tenho um risco alto de litígio ou não. E em havendo esse risco de litígio, como é que você vai lidar com isso, com esses herdeiros? Porque ignorar não é o melhor caminho. E eventualmente o ignorar vai fazer com que você tenha um inventário que poderia não ser judicial, o litigioso, por uma atuação que não despreza este dado, e aí você vai ter um inventário que eventualmente vai ficar aí tramitando anos e anos e anos, sem que inclusive ele traga efeitos práticos relevantes. Ao contrário, ele vai fazer com que esse patrimônio vá se deteriorando com o tempo. Então entenda também essas relações entre esses herdeiros, para que se você vir que existe algum risco ali de litígio, que existe ressentimento, que existe rejeição, que existe mágoa, que você compreenda isso no seu trabalho e dê o melhor encaminhamento possível. E aí, quando eu falo dos outros intervenientes, quem são essas pessoas? Bem, essas outras pessoas são aquelas que não são herdeiros, mas que elas podem ter legítimo interesse nesse inventário. Credores, por exemplo, né? Eu já ouvi, inclusive, de profissional. Ah, não, eles não vão abrir inventário, porque como aí tem dívidas na praça, eles não vão abrir não, vão deixar por isso mesmo. Então, mas se tem credor, eles nem precisam, porque o próprio credor pode, né, fazer a solicitação de abertura do inventário. Não necessariamente precisa ser o herdeiro, não necessariamente precisa ser o viúvo. Qualquer pessoa com legítimo interesse pode fazer o pedido de abertura de um inventário. Então, para que ignorar? Para que fingir que essa pessoa não existe? Você tem que saber que existe o como lidar com essa situação. O como estrategicamente isso aí vai entrar dentro desse seu processo. Vai ser agora? Vai ser mais tarde? Vamos negociar e depois a gente eventualmente pede um alvará judicial, homologa-se um acordo? Como que vai ser isso? Então, isso também é um aspecto que você precisa entender. Vejam que aqui eu estou resumindo, mas só aqui a gente tem informação demais da conta. Que tudo vai estar nessa sua reunião inicial, porque aqui você está fazendo o seu checklist de elementos que podem afetar o tramitar do teu processo de inventário e daquilo que nós vamos chamar de incidentes dentro do próprio processo de inventário ou daquelas situações que determinarão que as partes sejam remetidas às vias ordinárias. Mas vejam só, então vamos falar dos incidentes. Incidente de prestação de contas e incidente de remoção de inventariante. São os incidentes mais comuns que nós temos dentro do processo de inventário. O incidente de prestação de contas, por exemplo, é um incidente que pode, se o inventário ele se alongar por tempo demais, ele não vai ser um único. Você não vai ter um único incidente de prestação de contas. Provavelmente você vai ter vários. E é um incidente trabalhoso.
bastante trabalhoso, porque essa prestação de contas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita na forma mercantil, como exige o Código de Processo. Então, isso aí você tem que considerar agora. Qual o risco de eu ter esse incidente? E o incidente de remoção de inventariante? Porque até tem um vídeo da professora, da Fernanda Doreto, que ela diz: as pessoas têm um fetiche por ser inventariante, que ela não entende, eu também não entendo. Mas tem. Então, se você tiver um inventariante foi removido, aí você pode ter um incidente. Não quero que ele seja inventariante. Por quê? Porque eu quero ser. Nunca administrou nada na vida, mas quer ser inventariante. Então, você tem esse risco também. Então, aqui a gente está falando desse primeiro aspecto. E aí, então, entre os prováveis, os possíveis intervenientes também. Vamos ao segundo tópico aqui do nosso tripé. Localidade. Em que locais o de cujus estabelecia relações jurídicas ou comerciais. Então, é aquilo que eu falei. Você está tratando, por exemplo, de um inventário que a pessoa faleceu num estado, mas você descobre que ela tinha relações em outros estados. Se ela tinha relações em outros estados, você vai ter que fazer ao menos 2 pesquisas. Você vai ter que fazer pesquisa de bens. Mas isso não apareceria na declaração de imposto de renda da pessoa? Deveria aparecer, mas não necessariamente aparecerá. Deveria, não quer dizer que obrigatoriamente constará. Claro que se a gente tem esses bens, ainda que fora do estado, e estejam constantes da declaração de imposto de renda, te adianta sim muito, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, se ela tinha relações em outros estados, você vai pesquisar se ela tinha bens nesses outros estados pelos órgãos públicos, e você vai pesquisar também se ela tinha participações societárias nesses outros estados. Então, se era atividade comercial, você vai pesquisar nas juntas comerciais de cada um desses estados em que essa pessoa tinha relações. Eu tive um caso recente em que a pessoa tinha relações no estado do Paraná e a família não sabia. A família não sabia. Nós descobrimos porque veio uma informação dentro da declaração de imposto de renda da pessoa que indicava um dado que precisaria ser melhor investigado. E aí, quando fomos investigar, de fato, ela tinha diversas relações naquele estado. Então, aqui a localidade, ou as localidades, é um dado importante por isso. Pode acontecer, inclusive, dessa pessoa ter recursos no exterior. Aí, se ela tem recursos no exterior, bom, se ela tem recursos no exterior, é um ponto que você também deve avaliar nesse seu primeiro contato, porque você vai ter que verificar, bom, ok, ela tem recurso no exterior, o que é que ela tem? Valor financeiro, dinheiro, ou ela tem bens? Se ela tem bens, ela tem outros participantes eventuais desses bens lá no exterior, e aí eu consigo resolver isso aqui. Apesar do bem estar situado fora do país, eu consigo resolver isso aqui no inventário? Ou este bem que está no exterior, eu vou resolver o inventário dela dos bens que estão situados aqui, mas esse bem que está no exterior eu vou ter que resolver lá fora. Tudo isso você vai levar em consideração. Bem, e aí nós vamos ter esse assunto aqui, que ele tem que ser abordado logo no teu primeiro contato. Custas e TCMD, eventuais litígios, despesas com os bens do espólio. Vamos com calma. Quando a gente fala aqui de custas, às vezes a pessoa, o que o leigo sabe? O que o leigo sabe é o que ele ouve falar. E o que ele ouve falar é, inventário é um processo muito caro, não é? Se você fizer uma pesquisa breve aí na internet, você vai ver que esse tipo de comentário é bastante comum. Inventário é um processo muito caro. Mas é caro por quê? Existe isso no imaginário, e esta é a razão, inclusive, para que muitas pessoas, quando falecem alguém, não façam o inventário de imediato, mas existe a ideia de que é caro, mas não se sabe o quanto. E não se sabe, inclusive, o como se programar para esses custos. Então, esse é um tópico que você vai ter que conversar com os teus clientes. Custas. Conforme o estado em que esse processo vá tramitar, existe a lei de custas. No estado de São Paulo, por exemplo, para processos que tenham partilha, e é o caso do processo de inventário, você tem a possibilidade de fazer uma prerrogativa do interessado, do jurisdicionado.
Você tem a prerrogativa de fazer o recolhimento das custas só no final. Então, esse é um desencaixe financeiro que a pessoa não vai ter logo que ela entra com o processo de inventário, apesar de muita gente ignorar isso, se o processo for judicial. Mas talvez seja uma razão para ela não querer fazer o inventário extrajudicial. Então, quando a gente vai falar das custas, esse é um levantamento que cabe ao advogado fazer, mas para ele fazer esse levantamento, ele tem que ter os dados mínimos do cliente dele. Então, qual é o valor estimativo desse patrimônio? A pessoa fala, a gente vai colocar tudo valor venal, tá? Mas se você, por exemplo, tiver levantado na tua reunião que corre o risco de ter litígio, e esse litígio pode atingir o valor dos bens, então você já sabe que existe um risco enorme de você não poder fazer a declaração de ITCMD com base no valor venal, porque eventualmente vai ter uma avaliação judicial desses bens. E na hora que for feita essa avaliação judicial, tenha havido ou não impugnação, chega um momento em que aquele determinado valor vai ser homologado pelo juízo. Quando esse valor é homologado pelo juízo, esse é o valor que está sendo transmitido e, portanto, é o valor que você vai ser considerado. Então, a conversa com os clientes olha, a gente tem aqui a estimativa de um valor X de custas. Vocês têm como se organizar para pagar esse valor à vista? Não, não tem. E qual é a programação que vocês têm? Porque aí você vai, inclusive, fazer o encaixe do processo, os atos que você vai fazer do processo, se vai ser judicial ou se vai ser extrajudicial, também com base nesta organização, neste planejamento. Vamos fazer aqui uma analogia. Quando você vai construir uma casa, você não faz planejamento? Você não faz aquele cronograma físico-financeiro? Ou se você vai fazer uma reforma? Se não faz, deveria fazer. Porque muitas obras que param aí no meio do caminho é justamente porque as pessoas não fizeram. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho uma programação de ter um gasto. Aqui eu estou só falando das custas e do ITCMD, porque ainda tem os honorários do advogado, né? Então, se você tiver feito cobrança de uma parte X no início do processo, outra parte Y no final do processo, se chegou no final do processo, é óbvio, você acabou o seu trabalho, você vai querer receber. Como isso se encaixa dentro desse orçamento dessa família? Como é que eles podem se organizar? Isso é um assunto para ser tratado logo de início. Vai ser feito o parcelamento dessas custas? Não vai ser feito? Vai se optar por não fazer extrajudicial por conta das custas? E aí você vai levantar quanto custaria para fazer extrajudicialmente, quanto custaria para fazer judicialmente, porque pode ser que eventualmente extrajudicialmente saísse inclusive mais em conta. Então isso é assunto para a primeira reunião. ITCMD, a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Se a pessoa recolhe o ITCMD em até 90 dias do óbito, inclusive tem desconto. Se não recolhe, vai ultrapassar o prazo de 180 dias. Bom, vai ter multa. Tem alguma razão para não recolher essa multa? Como é que vocês pretendem se organizar para pagar isso? Vai querer fazer o parcelamento? Se vai fazer o parcelamento, quem é que vai ajudar a parte de fazer esse parcelamento? Ela vai lá direto na fazenda e ela é que vai ficar esperando ali, ou você vai fazer isso? Se eventualmente, aqui ainda em relação ao ITCMD, existe uma discussão, e essa é uma discussão ferrenha, de a base de cálculo do ITCMD é o valor venal, mas, por exemplo, há estados que têm valor venal de referência, então o órgão quer recolher sobre o valor venal de referência. Eu não concordo, eu quero discutir. Tá, então você vai ter que discutir, só vai ter que fazer mandado de segurança. Você considerou isso nessa sua primeira conversa? Então tem que considerar, porque isso tudo tá desenhando a arquitetura do caso e a arquitetura do objeto da tua contratação. Então aqui também esse é um outro aspecto. Eventuais litígios. Do que eles estão aqui me contando, eu estou achando que a gente vai ter ação declaratória de união estável, impugnação de parentalidade socioafetiva, a gente vai provavelmente ter uma remoção de inventário, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, isso aí, o que você vai fazer a respeito disso? Vai estar dentro do seu pacote? Se tiver dentro, tá tudo? Ou você vai limitar? Porque você pode limitar, olha, vou fazer isso e dentro desse pacote cabe um incidente de prestação de contas e mais eventual
somente um incidente de remoção do inventariante, ou uma ação declaratória, ou não cabe nada. Então você vai cobrar parte. Mas isso você só vai saber. E aí você, inclusive, tem que conversar com o seu cliente, dizendo, olha, só que é o seguinte, né? Pelo que você está me trazendo aqui, eu estou imaginando que nós podemos ainda ter esse litígio. Se tiver, você tem uma estimativa de gasto adicional de tanto. Porque isso, essa relação franca, ela torna para o teu cliente você um profissional sério, que sabe o que está fazendo, mas também dá a segurança a ele de que ele não está sendo feito de trouxa. Porque quantas vezes eu já ouvi, inclusive, de ex-alunos falando, pô, ele ainda acha que eu tenho que fazer, não tenho que cobrar. Acha, às vezes, porque não teve essa primeira conversa. Porque para a pessoa que é leiga, ela está te contratando e ela acha que você vai resolver o inventário e a vida dela. De preferência, inclusive, fazer um processo terapêutico com ela. Ela acha isso, mas ela é leiga. E ainda que isso exorbite a razoabilidade, pô, mas você não acha que está totalmente desarrazoado aqui? Olha, eu já fiz 4 ações que estava além do inventário, já fiz isso, já fiz... e você me pagou tanto. Você não acha que está um pouco desarrazoado? Então, mas nem sempre a pessoa vai achar. E aí isso vai depender muito de quem é o outro lado. Tem pessoas que são muito dotadas de bom senso, mas se bom senso, assim, fosse algo tão simples, deveria inclusive vender em farmácia, mas não vende. E por isso é preciso clareza e é preciso franqueza. Então, é um tópico que você tem que tratar e tratar logo de cara. Porque assim ninguém se sente surpreendido, nem você, não se sente inclusive feito de idiota, e se sente explorado, se sente desvalorizado, e nem o outro lado que te contratou, né? Despesas com os bens do espólio. Esse é um capítulo bastante delicado de se tratar, mas é um assunto que você também já vai ter que dar ali algumas ideias nessa primeira reunião. Os bens estão na posse de quem mesmo? Tá. Estão alugados? Quem é que está recebendo esses aluguéis? Como é que a gente vai fazer com isso? Porque existe aquela ideia de que, e muitas vezes você tem deterioração patrimonial, porque os herdeiros vão retirando tudo que o patrimônio que foi deixado, o espólio fornece, mas só vão tirando. E uma hora eles matam a galinha. Então, esse também é um tópico que tem que ser conversado do início. Tá, esse espólio aqui tem esses bens e produzem esses frutos, esses rendimentos. Como é que a gente vai organizar isso? Porque tem essas despesas aqui, tem essas despesas acolá, tem que fazer a conservação desses bens do espólio, porque senão de fato eles vão perecer. Tem inventários que a gente resolve em 15 dias, um mês, e tem inventários. Eu tenho 2 lá no meu escritório que eles tramitam há mais de 20 anos. Ah, mas por quê? Porque foram sendo feitos acordos parciais, são inventários que têm patrimônio vultoso, mas também tem muito litígio. E se ninguém conserva, em 20 anos você tem deterioração patrimonial importante. Então, são tópicos também que você vai conversar nesta sua primeira reunião com o seu cliente. Bem, e aí, quando você conversa tudo isso nessa sua primeira reunião, você tem elementos bastante significativos para então você delimitar o objeto do teu contrato. E quando a gente fala do objeto do contrato, nós estamos falando daquilo que você vai fazer e também daquilo que você não vai fazer por aquilo que você está cobrando. Que sim. Então, ó, para fechar aqui essas dicas essenciais, nunca se esqueça disso. Essa reunião é importantíssima para que ela te auxilie na delimitação do que você vai fazer e do que você não vai fazer. E aquilo que você não vai fazer, até para manutenção do teu bom relacionamento com o teu cliente, você também vai colocar lá no contrato o que você não vai fazer. Então, você vai colocar lá uma cláusula mesmo. Não estão contempladas nesta contratação as atuações em 2 pontos. E aí você vai arrolar ali. Caso seja necessário, se verifique necessário a atuação nesses aspectos que você excluiu, então será feito aditamento ou nova contratação. Porque aquilo que é combinado não sai caro para ninguém. Mas para que seja combinado, você tem que saber o que você tem para poder combinar.
combinar no escuro é sempre uma péssima viagem para o outro e para você também. E aí acaba gerando frustração. Então, esse caso que eu disse para vocês, eu já tive situação assim, foi lá no início da minha carreira. De fato, eu paguei para trabalhar no processo de inventário, mas me serviu de lição. E se você está iniciando agora, você não precisa ter uma lição tão amarga como essa que eu tive. Espero que esse vídeo te seja útil e se foi ou se é, então compartilhe com outros colegas que possam estar na mesma situação. E afinal, dá um like, né? Porque esse canal está iniciando agora e esse tipo de informação pode ser importante para outros profissionais que também estão começando a atuar nessa área, estão em fase de transição de carreira e, claro, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. É isso, a gente se vê num próximo vídeo e até mais.